Olá, boa noite. Eu sou Josi Braga, sou mãe de duas e educadora parental. E venho aqui hoje com mais uma das nossas lives, sempre trazendo bons conteúdos para que a gente possa se entender e ir conversando sobre diversos temas referentes aí à vida da mulher, à maternidade, ao nosso engrandecimento, enfim, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que é o autoconceito, né? Como é que você, como mulher, se percebe? Se percebe como mulher, como pessoa, como esposa, como mãe, né? Como os outros percebem você, como os membros da sua família te percebem, como teus filhos te percebem, né? Como teu esposo te percebe, como teus colegas de trabalho te percebem, né? Você já fez uma autoavaliação sobre os teus valores, sobre os teus pontos fortes, sobre os teus pontos fracos? Você já parou para pensar aonde é que você tem que melhorar, o quanto que você tem que evoluir, a maneira correta para que você consiga evoluir? Né? Já perguntou para as pessoas mais próximas como elas te percebem? Isso é muito importante, né? Esse autoconceito, essa avaliação feita por você, essa avaliação feita pelos mais próximos a você, que te conhecem, né? Que te compreendem, que conhecem da tua personalidade, é muito importante para você se autoconhecer. Qual é a visão que essas pessoas têm de você? Né? Isso é importante. Quais são as suas características fortes? É, por que, que esse autoconceito, esse autoconhecimento é tão importante? Por que será? Né? Porque ele te leva à motivação, a gente sabe o que é uma motivação quando aquela motivação te leva a uma ação, a um determinado comportamento, seja ele positivo ou negativo. Então, a gente tem duas realidades na vida, né? A gente tem a realidade do eu ideal, que é aquele eu que a gente almeja, que a gente sonha, que a gente quer chegar lá, e a gente tem a realidade do eu, né? Que é a pessoa, né? Que é o eu oficial. Então, a gente precisa perceber quais as diferenças entre o eu ideal e o eu que eu estou vivendo agora, o eu que eu sou, né? Para que a gente possa fazer uma autoavaliação daquilo que a gente precisa melhorar. E a gente precisa estar sempre motivado, né, a fazer esse melhoramento, a melhorar como pessoa, a melhorar como ser humano, a melhorar como mãe, a melhorar como profissional. A gente precisa sempre estar motivada para chegar a esse eu ideal. Então, a partir do momento que você está motivada, você motiva a sua família, você motiva os seus filhos, você motiva as pessoas próximas a você, motiva os seus colegas de trabalho, né? Isso é muito bom. Então, o autoconceito, ele vem sobre o seu eu percebido. Ou seja, quem é que eu acredito que eu sou? Que hoje eu sou, né? Porque cada pessoa ela se percebe de uma maneira diferente. Muitas vezes ela se percebe de uma maneira diferente da que os outros a percebem. E as suas competências e os seus valores, eles são muito importantes para o seu autoconhecimento. As suas competências e os seus valores, eles são percebidos de uma maneira diferenciada por você e pelos que te cercam. E é muito importante você ter o seu eu ideal, a pessoa que você quer ser, né? A pessoa que você quer ser transformada, a pessoa que você sonha em ser. Errado é quando esse eu ideal, ele se valoriza de uma forma tamanha que o seu eu ideal ele acaba ficando difícil de você conseguir chegar até ele, né? Então, assim, você precisa avaliar a perspectiva que você tem sobre você mesma, para que esse eu ideal ele se torne
alcançável, né? Você consiga, com o seu melhoramento pessoal, alcançar esse seu objetivo de ser uma pessoa melhor, de ser uma esposa melhor, de ser uma mãe melhor, de ser uma profissional melhor, né? Essa percepção da realidade do eu ideal, ela precisa ser uma percepção verdadeira. Ela precisa ser algo, ela precisa ser onde você quer chegar de verdade, mas que seja um local que você possa e consiga chegar, né, com a sua realidade, né, com as coisas que você realmente consegue alcançar. E é importante também que você entenda e perceba que ele precisa, esse seu momento, ele precisa vir de você. Ele precisa partir, né, do seu autoconhecimento, ele precisa partir da sua vontade, ele precisa partir do seu querer. Né? Não adianta a gente ficar sempre achando e esperando pelo próximo para poder melhorar. Eu vou melhorar quando os meus filhos crescerem, eu vou ser uma pessoa melhor quando eu sair desse emprego que eu não gosto, eu vou ser uma pessoa melhor daqui a tantos anos, eu vou ser uma... E vai sempre adiando, e sempre adiando. E dependendo dos outros, e dependendo do momento, e dependendo da situação de vida, não pode ser assim. O seu eu ideal precisa ser percebido por você para que cada dia você procure melhorá-lo, né? Cada dia você faça um trabalho de formiguinha. Você vai fazendo um pouquinho para que você possa chegar realmente onde quer. Então, eu vou propor para você a gente fazer um exercício bem bacana. A gente listar 10 características do seu eu real. Então, eu vou pegar um caderninho e vou listar 10 características da minha pessoa. As características que eu considero características boas e aquelas que eu considero ruins e que eu preciso melhorá-la, né? E eu vou listar também 10 características do meu eu ideal, da pessoa que eu quero ser, né? Então, eu vou também listar o meu objetivo, aonde eu quero chegar. Mas atenção, você precisa descrever as suas características verdadeiras, as positivas, sem drama, sem crítica, sem crenças errôneas. Procura no teu coração, na tua intimidade, no teu interior, mede, pensa, avalia, medita e depois lista. Mas essas características, eu te repito, elas precisam ser verdadeiras, elas não podem ser deterioradas, você listando só coisas ruins a seu respeito, ou listando para o teu eu ideal coisas que você jamais vai conseguir alcançar. É importante que você seja verdadeiro, que você procure no íntimo do seu coração aquilo que você é e aquilo que você precisa melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar os teus objetivos, melhorar a tua felicidade, melhorar quem você quer ser, né? Porque a gente chega a um ponto da vida da gente, quando a gente é mais jovem, né? A gente sempre tem uma perspectiva diferenciada da vida, né? A gente tem um eu ideal muito sonhador, a gente tem um eu ideal que talvez, muitas vezes, a gente nem chegue a alcançá-lo. Mas quando a gente vai chegando uma certa maturidade, quando a gente já é mãe, né? Porque a maternidade, ela ensina muito, ela transforma muito a vida da mulher, né? Você como mãe, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma boa mãe, você quer dar exemplos para o seu filho, e isso acaba aperfeiçoando muito o teu caráter, isso acaba mudando muito a maneira que você se enxerga, a maneira que você enxerga o mundo, você melhora muito a sua perspectiva como ser humano, como pessoa, né? E eu acredito que isso ocorra na grande maioria das mulheres, né? A maternidade, ela traz esse amadurecimento, né? Esse querer ser melhor, esse querer passar para os nossos filhos valores e crenças
que realmente vão engrandecer, vão formar o caráter deles, né? A gente quer sempre evoluir, a gente quer sempre orientar os nossos filhos a irem para os caminhos certos, a serem boas pessoas. E para isso a gente precisa dar o exemplo. Então eu acredito muito que esse amadurecimento da maternidade, ele transforma muito a mulher e ele faz a gente querer ser uma pessoa melhor. Né? Então, esse exercício, ele é muito bom para a gente se perceber e perceber aquilo que a gente precisa mudar, aonde a gente precisa evoluir. Então, distingue tuas características satisfatórias e aquelas que você precisa melhorar. Né? Separa uma da outra e vê também com as pessoas mais próximas de você, as pessoas que realmente te conhecem, que realmente convivem, pede para ela fazer essa atividade também, pede para ela listar as tuas características boas e as tuas características ruins, porque muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, na verdade, as pessoas, elas percebem a gente de uma maneira diferente daquela que a gente se percebe. Às vezes, as pessoas que convivem conosco conhecem características da gente que a gente às vezes vê numa outra pessoa e admira, né? Então, a percepção do outro com relação à pessoa que a gente com relação ao ser humano que a gente é muito bom. E também as pessoas também percebem alguns pontos negativos que a gente nem percebe, que a gente nem faz por maldade e que a gente nem percebe que está fazendo. Então, é muito bom você fazer essa avaliação das tuas características por ti mesma e a avaliação das tuas características pelas pessoas mais próximas de ti. E depois que você compare para ver, né, quais são, para ver o que a distinção da percepção do outro, da sua percepção, né, para entender a diferença entre o que você vê em você e o que o outro vê em você. Coisas boas que às vezes se tornam tão comuns no dia a dia, né, que a gente nem percebe que a gente é bom naquilo. Às vezes as outras pessoas, elas apreciam na gente certas características que a gente não consegue detectar, que a gente já faz aquilo tão automático, já faz parte do nosso ser, da nossa personalidade, que a gente nem percebe, né, que está fazendo. E isso é muito bom para que a gente se perceba também pelo olhar do outro. Às vezes a gente acha que precisa mudar em alguma coisa e às vezes a gente faz tão bem, né? Então, por isso a importância de se olhar também pelo olhar do outro. As características que a gente precisa melhorar, a gente precisa avaliar para que a gente possa se policiar, para que a gente possa tentar melhorar, a gente possa fazer diferente, a gente possa tentar ser diferente. Por isso é tão importante que a gente tenha uma percepção também dos nossos pontos negativos. E aí, depois de tudo isso, depois dessas avaliações que você fez perante a sua percepção como pessoa e como ser humano e a percepção do outro, o que foi que você encontrou? Né? O que foi que você encontrou de semelhança? O que foi que você encontrou de discordância? Né? O que é que você não concorda com o que o outro diz a seu respeito, mas que você precisa parar e se reavaliar? Será que aquilo que essa outra pessoa disse sobre mim é verídico? Né? Será se eu sou desse jeito? Então, preciso melhorar nesse aspecto aqui. Né? E também para você perceber os seus valores e procurar melhorá-los ainda mais. Né? Eu tenho valores que são percebidos por outra pessoa e que às vezes eu faço tão automático que eu nem percebo o quanto eu ajudo, o quanto eu contribuo com a sociedade, o quanto eu contribuo na vida daquela outra pessoa, o quanto eu contribuo na vida daquela família, o quanto eu evoluí e não percebi, né? Então, é muito importante também para você verificar a sua evolução. Né? É indispensável que você perceba a sua evolução, porque às vezes a gente olha lá para o passado, a gente está numa situação que a gente não para pensar e olha lá para o passado e ver como a gente evoluiu, poxa, como eu caminhei, como eu melhorei, como eu sou uma pessoa melhor hoje, o quanto eu evoluí. E quando
você percebe o quanto você evoluiu, quando você faz essa avaliação, você se motiva para ser uma pessoa ainda melhor, para procurar fazer as suas ações do dia a dia ainda melhores, para procurar ser uma pessoa ainda mais qualificável. E fica tranquila, viu? Se aparecerem também algumas características ruins, isso não significa que você é uma pessoa má. Pelo contrário, você precisa melhorar, né, em alguns aspectos, porque ninguém é bom o tempo todo, né? Ninguém é bom o tempo todo. A gente tem os momentos bons, a gente tem os momentos ruins. Ninguém tem o coração perfeito durante toda a vida, durante todo o tempo. A gente também tem os nossos momentos de amargura, a gente tem os nossos defeitos e as nossas qualidades. E se a gente não tivesse os nossos defeitos, a gente jamais saberia avaliar a quantidade de qualidades que a gente tem, né? Como um momento bom e o ruim. Se você só tiver momentos bons, você vai chegar a um período da sua existência que você não vai mais saber definir o que é bom e o que é ruim, porque você só viveu a bonança. Você só viveu um momento bom, você não viveu um momento ruim. Os momentos ruins, além de servirem para o nosso aprendizado, para a gente melhorar ainda como pessoa, para a gente adquirir mais experiências, eles também servem para a gente definir e para a gente agradecer pelos momentos bons, né? Isso é uma realidade. Não esquece que os erros da tua vida, os erros que a vida te proporcionou, que Deus botou nos teus caminhos, são para o teu amadurecimento, para tu te tornares uma pessoa ainda melhor, para tu perceberes lá na frente que aquele erro, ele te ajudou, ele te ensinou, você criou experiência diante daquela situação, né? Você melhorou como pessoa, como ser humano, você não vai mais repetir aquele erro, você vai procurar fazer algo melhor, alguma coisa melhor e não cair mais naquele erro. Percebe com esse exercício que você tem muitas características que você admira em outras pessoas e que você nem percebe, né? Que você tem essas características também. Nem sempre você sabe se apreciar da maneira correta, você se enxerga da maneira correta, você se vê, né, o quanto o outro te vê. Lembra também que esses pontos negativos, depois de serem avaliados, eles servem para o teu engrandecimento, né? E tu vai procurando todo dia ir melhorando naquele aspecto que você não vai bem na tua vida. Tudo isso serve de experiência. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Tudo tem que ser um caminho lento, né? Tudo precisa de tempo, precisa de experiência, precisa de aprendizado, precisa ser testado, precisa ser construído, precisa ser ensaiado, né? Então, assim também é a tua evolução como pessoa. Você precisa todo dia fazer um pouquinho, você precisa todo dia caminhar um pouquinho, mas sempre percebendo que a tua evolução, né? Se hoje eu sou uma pessoa mesquinha, mas eu estou me avaliando, eu estou procurando melhorar, eu estou me policiando, né? Antes eu era uma pessoa assim, agora eu já tenho melhorado, né? Se eu sou uma pessoa rabugenta, zangada, estressada, mas eu já fui pior. Então, você vai se policiando, vai dando um passinho de cada vez. O importante é você ir dominando as tuas reações. O importante é você ir dominando, porque os imprevistos acontecem na nossa vida, isso não tem como fugir, mas é importante que você vá botando uma pedrinha no teu caminho todo dia, né? Uma pedrinha no caminho da tua evolução. E aí, caminhando lentamente, você vai conseguir ser uma pessoa melhor, ter um coração mais sadio, né? Ajudar o teu filho a construir o caráter dele, ajudar o teu filho a ser uma pessoa melhor e você também a ser uma pessoa melhor, né? Porque quando você chega a uma certa experiência da vida, é isso que você almeja, ser uma pessoa melhor a cada dia. Percebe que esse exercício, ele é muito bom para que você
também repasse para outras pessoas, né? Fala para o teu amigo, fala para o teu colega, fala para o teu filho, fala para o teu esposo, a percepção que você tem deles, né? Diz para ele o que ele precisa melhorar, enaltece as qualidades daquela pessoa, fala o quanto ela é boa, o quanto ela é justa, diz as características para ela e também pede, né, para ela se autoavaliar, explica a importância desse autoconceito, desse autoconhecimento, e assim a gente vai contribuindo para que o mundo seja melhor, para que as pessoas amadureçam mais, para que as pessoas tenham ações mais benignas, e é uma contribuição que a gente vai dar para o mundo. Eu lembro que outro dia eu cheguei até a assistir no programa, de um programa num vídeo, se eu não me engano, uma parte, e que o padre Fábio de Mello, ele falava sobre motivação, né? E ele falava desse o eu ideal, né? Dessa pessoa que a gente quer ser, dessa percepção de pessoa que a gente tem, né? E ele dizia muito nesse vídeo dele, ele explicava bem para uma ouvinte, para uma pessoa no programa que se dizia, né, que não tinha mais possibilidade de realização na vida, porque já tinha uma certa idade, se eu não me engano, eram 40 e poucos anos. Então, ele explicava para ela que muitas vezes a pessoa ela tem uma percepção errada dela mesma. Né? Ela vive por um longo tempo num momento de incertezas, num momento de tristeza, porque ela não se conhece, né? Ela não se percebe, ela não compreende que a vida da gente precisa ser moldada dentro da nossa realidade. E que é sim muito importante, que é sim muito sadio a gente querer ser uma pessoa melhor, mas que esse objetivo ele precisa ser alcançável. Não adianta você dar um salto quando você não sabe nem caminhar. Né? Então, eu lembro bem nesse vídeo que ele enaltecia muitas partes da vida dela e que ela não conseguia ver a bonança, né? E ele dizia várias vezes, ele pedia para que ela parasse e olhasse para o passado. E olhasse e percebesse o quanto ela já tinha evoluído. Né? E eu acho que é muito disso que falta na vida da gente. A gente parar e ver e olhar lá para trás e perceber o quanto que a gente já evoluiu, né? O quanto que a vida já foi generosa com a gente, o quanto que a gente não percebeu essa evolução, o quanto que a gente não se percebe enquanto boa pessoa, enquanto pessoa cheia de qualidades, né? O quanto a vida da gente vai chegando a um ponto que você vive num piloto automático tão ferrenho que você não consegue perceber como você é uma boa pessoa, como você é um bom pai, como você é uma boa mãe, como você é uma boa amiga, né? As ações de bondade do teu dia a dia, elas vão se misturando, né, com os afazeres e você nem percebe o significado, a importância que você tem na vida de outras pessoas. Por isso é importante essa avaliação, né? É importante você compreender, né, essa percepção do outro, você compreender o quanto você é importante na vida de outras pessoas, a diferença que você faz na vida de outras pessoas, né? O quanto que as outras pessoas aprendem contigo, aprendem com as tuas ações, e assim a gente vai se moldando e vai melhorando, e vai procurando ser uma pessoa melhor, e vai aumentando as nossas expectativas, né, quanto a nós mesmos, né, a gente vai estabelecendo metas alcançáveis, e a gente vai se moldando, realmente, a gente vai se moldando como ser humano, como pai, como mãe, como colega de trabalho, como amigo, como familiar, de certa forma, né? A gente vai se moldando de todas as formas que é possível. Então, gente,
Façam esse exercício em casa, né? Essa atividade é bem bacana, é uma atividade bem fácil de fazer. Eu acredito que todo mundo que tiver uma boa disposição, uma disponibilidade para fazer isso, vai ver a diferença que isso faz para o teu autoconceito, para a tua autoavaliação, para o teu engrandecimento pessoal. Né? Como eu disse para vocês, é uma atividade bem fácil, mas que ela pode ser distribuída e ser propagada para outras pessoas, para que as outras pessoas também compreendam o significado do autoconceito na tua vida. Né? O autoconceito na tua realidade de vida e na tua percepção como ser humano. Gente, foi um prazer. Muito obrigada. Uma boa noite, uma ótima semana para todos. E eu espero que esse conteúdo tenha servido, né, de alguma forma, tenha tocado o teu coração, tenha servido para você melhorar a sua vida, melhorar seu estilo de vida, te melhorar como pessoa, te melhorar como pai, como mãe, né? E aí isso é muito importante. O que a gente passa, o que a gente propaga para os nossos filhos, o que a gente propaga na nossa vida, para os nossos colegas, para os nossos cônjuges, para as pessoas que convivem conosco, é muito importante. Uma boa noite, tudo de bom e uma ótima semana.